Boa tarde a você que me assiste, eu sou grato pela sua atenção e queria te pedir para que a gente pudesse refletir um pouco sobre uma mensagem, tá bom? Olha só, ela se encontra lá em Isaías, a partir do verso 15 do capítulo 1, e inicia falando o seguinte: Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. E eu finalizo no verso 18 dizendo o seguinte, ele diz o seguinte: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão vermelhos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Olha só, o contexto aqui descrito é o povo de Jerusalém. O povo estava imerso em maldade e eles ainda assim estavam querendo adorar a Deus. Só que Deus não aceitou a adoração deles porque estava tão corrompida. A adoração deles era completa de hipocrisia. E Deus não aceitou isso e explicou por quê. Ora, suas mãos estão sujas. E Deus ele faz uma ressalva aqui, pedindo para eles duas coisas: purifiquem-se do mal e passai a praticar o bem. E, sabe, as mensagens, elas são atemporais. Ou seja, ao passo que ela serviu para aquele contexto, para aquele povo, ela também serve para os nossos dias. E Deus ele fala através dessa mensagem para nós, tanto para mim quanto para você que assiste, que a gente precisa deixar de praticar o mal. Sabe, eu não falo em ser perfeito, porque sermos perfeitos somente quando Cristo voltar. Mas a gente precisa abandonar o mal e de fato sermos cristãos seguindo o exemplo de Cristo. E ele explica aqui como que se faz. Ou seja, para de praticar o mal, tira diante de vocês a maldade e aprendam a fazer o bem. Atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão e pleitear a causa das viúvas. Ou seja, parar de praticar o mal, mas também começar a fazer coisas boas. Não adianta só parar de praticar o mal, senão você vai fazer o quê? Se somos seguidores de Cristo, nós precisamos fazer aquilo que Cristo fazia. Coisas boas às outras pessoas. Os órfãos e as viúvas aqui são os menos favorecidos. Ainda nos dias de hoje, ajudar os menos favorecidos é um reflexo de bondade que nós ainda assim podemos ter. E ele termina no verso 18 falando uma coisa muito importante: Vinde, pois, e arrazoemos. Olha só, o cristianismo nos nossos dias tem pregado um Deus que é tudo menos o Deus da Bíblia. Tem pregado o Deus de prosperidade, tem pregado um Deus dominador, mas deixa eu dizer uma coisa: Deus não é isso. Deus, ele está lá nos céus e ele se inclina para ouvir a tua oração. E é justamente isso que ele está dizendo aqui, ó. A mesma coisa que ele disse para aquele povo, ele diz para a gente: Vinde, pois, e arrazoemos. Ou seja, discute com a razão, conversa comigo. Deus, ele falou para aquele povo que nós poderíamos conversar, que eles e Deus poderiam conversar. Da mesma forma, Deus fala para mim e para você nos dias de hoje: olha, não importa o teu pecado, não importa o teu erro, não importa nada do passado, porque a partir do momento que você se arrepende, que você deixa que Deus ele te purifique, olha, conversa comigo, a gente troca uma ideia, eu te explico melhor as coisas à luz da palavra, que é a palavra de Deus. O convite de Deus é para que você converse com Ele. Deus, ele é um amigo, ele não é um ser dominador, ele está aqui disposto a te ouvir, ele te conhece mais do que ninguém. E ele está esperando que você dedique um tempo somente para falar com ele, sabe? Para agradecer para ele, mas também agradecer as coisas que você tem a agradecer, mas também para refletir com ele sobre coisas que têm acontecido no seu dia a dia, tá bom? Deus, ele não é alheio ao que você passa e ele está disposto sim a te ouvir. Fica com Deus, uma boa tarde.